Amém. Glória a Jesus. Irmãos, Lucas 9, 57 o verso. Glória a Jesus. Diz assim, ó. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que coisa, irmãos. Esse texto aqui é como se ele estivesse dizendo para aquele rapaz, para aquela pessoa que disse, né? Seguirei o Senhor onde o Senhor for. Ó, já fica sabendo que eu tenho menos do que as aves do céu, de bens materiais para oferecer. É isso que ele está dizendo. Você está buscando o que de mim? Já fica sabendo. Que coisa, né, irmãos? As raposas têm covis, e as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. O Senhor Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Nem por isso ele é o dono do ouro e da prata. Glória a Jesus. O Senhor Jesus não veio para isso, não veio para essas coisas, né? Então ele está trazendo um entendimento aqui, nessas palavras, para fazer com que as pessoas entendam o que ele quer ensinar. Para nós que conhecemos o Evangelho, isso aqui é muito óbvio. Mas se a gente entender o contexto, isso não funciona assim no meio do judaísmo, irmãos. Até hoje, os judeus são conhecidos por juntar fortuna. Os irmãos já ouviram falar, né? Eles são bons para negociar, que eles são... E faz parte da cultura e da fé deles compreender que são abençoados, né? Aqueles que têm bens materiais. E eu já aprendi e já vivi um grande período da minha vida acreditando que essas coisas são bênção de Deus. Não quer dizer que quando você recebe o seu salário, você não tenha que ter ações de graça. E quando você se alimenta, você tem que sempre lembrar da abundância. Irmãos, nós somos muito ricos, né? Com toda a dificuldade que nós vivemos, e às vezes a gente passa em situação bem difícil, né? Às vezes a situação aperta e fica ali a gente comendo assim uma comida simples durante um período, né? Às vezes é uma fase da vida. Mas tem alimento, né? Tem sustento pra gente comer. Glória a Jesus. E se a gente pegar a história dos próprios judeus mesmo, teve um período de seca mais de uma vez, né? Onde eles tiveram um período de fome, na época que eles viviam. E na verdade nós vivemos até hoje, né? Se não chover, até hoje a situação complica, em qualquer lugar do mundo, né? Então, e nós temos em abundância, se a gente conseguir olhar com os olhos espirituais. Mas se a gente desejar as coisas dessa vida, a gente pode andar cabisbaixo, entristecido, muitas vezes, né? E ele continua aqui, ó, e disse a outro: segue-me. Então o primeiro disse: eu vou te seguir. Ele declarou com a própria boca: eu vou te seguir. A minha condição é essa. Tá sabendo já. E agora esse aqui não. Ele disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se os irmãos observarem aqui essas três pessoas, né? E essas três afirmações, declarações: eu te seguirei, o convite de Jesus, segue-me. Todos eles mostram uma condição diferente. Um deles: olha, eu tenho um compromisso com meu pai. Eu vou cuidar dele até a morte dele, preciso enterrar ele. O Senhor Jesus não precisa disso. Porque espiritualmente, é o que ele está querendo dizer. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Você que é vivo, você que creu, anda comigo. E deixa o mundo cuidar do mundo. É isso que ele quer dizer com essas palavras. Não é que você não deve honrar pai e mãe, não é isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas aqui o contexto é, a pessoa, ela coloca uma barreira, um impedimento para servir Jesus. E o Senhor Jesus falou: não coloca barreira, não coloca impedimento. Vem e me segue. Me segue. Deixa que o mundo cuida das coisas do mundo. Os mortos enterrar os mortos. E o último caso aqui, né? Então, eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro ir fazer uma despedida. Quer dizer, encontrou com Jesus, mas o coração ainda está na família, nos bens. Deixa eu primeiro, o sentimento está em primeiro lugar. Não, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Jesus. Eu estava lendo esse texto aqui no livro de Mateus, né? Que é no capítulo 8, se não me engano. Glória a Jesus. E a sequência desse texto, em Mateus, né? Mas a gente não vai em Mateus, a gente vai em Marcos. Eu estou pegando textos paralelos, vamos dizer assim, textos que falam do mesmo. Vamos em Marcos. É o mesmo assunto, irmãos.
Marcos 4. Às vezes a gente percebe algumas palavras diferentes em algumas versões, né, em alguns livros, a gente prefere, dependendo da pregação. A tempestade apaziguada, verso 35, irmãos. Marcos 4, verso 35. Então o convite de Jesus, os irmãos percebem, é assim, olha, larga para trás tudo que você tem e me segue. Eu não sei se os irmãos já viram, me veio à cabeça aqui agora, que existe uma orientação para quem está no avião, quem já voou aí já deve ter visto, que tem um cartão nas poltronas, assim, como se fosse um folder, com orientações. Olha, se o avião cair no mar, usa a poltrona para você boiar. Né? Se o avião fizer um pouso forçado, use as portas de emergência que estão nessa região, né? Assim, né? Eles apontam, né? Olha, siga a luz vai indicar para vocês onde está a saída de emergência. E tem uma orientação que diz assim, olha, larga a sua bolsa para trás. Não carregue a sua mochila. Na hora do acidente, saia do avião imediatamente, não procura a sua bolsa. Sua vida é mais importante que a sua bolsa. Você vai ficar preso aí, você vai morrer queimado. É isso que quer dizer, com outras palavras, né? E, agora trazendo para o Evangelho, né? O Senhor Jesus, você já encontrou a vida, você encontrou a salvação. Para de arrumar desculpa. Para de arrumar, só vem. Me segue. Coloca em primeiro lugar os meus caminhos e eu vou cuidar de você. Eu cuido de você. Não é o que a palavra diz? A palavra nos ensina. Aqui nessa passagem, olha só. Verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se dá que pereçamos? A minha tradução ela é bem ao pé da letra, né? E na tradução dos irmãos deve estar assim, o Senhor não se importa que pereçamos? É isso que está escrito, né? Então, o que a mensagem nos mostra aqui? Havia uma tempestade, um perigo iminente de morte, de afogamento, desse barco aí acabar afundando e eles se afogarem. E Jesus estava deitado numa almofada dormindo. Né? E ele, na sequência, né? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Por que não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, a pergunta do fim dessa passagem mostra o nível da fé daqueles que andavam com Jesus. Mas quem é esse? E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Por quê? Porque levantam-se as ondas, os ventos, as tempestades combatem com a nossa vida e muitas vezes a gente está lá também achando que Jesus não está cuidando de nada. E Jesus não se importa com a gente. E aqui a atitude deles e o que eles pensam de Jesus mostra que eles não conheciam ainda Jesus o suficiente. Porque se eles conhecessem o Senhor Jesus, eles saberiam, esse barco afundar não vai. Afundar ele não vai. Pode ter algum prejuízo aqui, talvez esse sacudido aqui vai deixar alguns hematomas na gente, de bater de um lado, de bater do outro. Pode ser que a gente perca alguma das nossas bagagens aqui, mas afundar ele não vai. Mas não, eles foram lá sacudir o Senhor Jesus, o Senhor não se importa, o Senhor não está vendo a nossa aflição, está aí dormindo, não se importa não. Sendo que o Senhor Jesus, com uma palavra, cala-te, aquieta-te, e tudo ficou em paz. Então, nós temos que ter fé, ter confiança, né? O Senhor Jesus falou, vem e me segue, e não olha para trás. E não espera de mim coisa material, não. E não se apegue com as coisas do mundo, não. Larga esse mundo. E aí, as aflições vêm na nossa vida e a gente tem que lembrar que o Senhor Jesus está. O Senhor Jesus está na minha vida, na sua vida. Operando com poder, com graça, com misericórdia, com consolação, com providência, com livramento. E transformando as aflições, os problemas da sua vida em bênção. Verdadeiramente espiritual. Você sai da tribulação, da aflição, da tempestade, um cristão mais forte, mais fervoroso, mais preparado. Glória a Jesus. Em 2 de Coríntios, irmãos, capítulo 1, glórias a Jesus, verso 3. 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 3. Segunda carta, né, irmãos? Vocês acharam?
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, ao qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo com que a igreja olhe para a tribulação que aqueles que estão à frente da igreja, né? Ele se coloca assim, né? Se os irmãos observarem, e sem dúvida eu posso também entender que essa aflição também vem sobre a igreja como um todo, não só sobre o ministério da igreja, né? Nesse ponto aqui ele está falando justamente disso, né? A tribulação que vem sobre nós, né? A aflição é abundante para que vocês, né? Ele diz aqui, ó, como a aflição de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Glória a Jesus. É certo isso, é uma confiança que ele tem. Veio aflição, vai vir consolação. Veio tribulação, vai vir da parte de Deus um escape. Vai vir da parte de Deus a capacitação para suportar, a paciência, o aperfeiçoamento. Isso é certo. Então ele fala com essa confiança. Verso 6. Mas se somos atribulados, para a vossa consolação, é para a vossa consolação e salvação. Por quê? Porque se uma igreja tem uma liderança que é um ministério, né, os irmãos que estão à frente da igreja, que passam por tribulação, automaticamente eles se capacitam para levar consolação e salvação para a igreja. E aí ele continua. Cadê? No verso 6, né, que a gente está. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, de uma forma ou de outra, tudo se converte em vida espiritual, em transformação, em elevação de espírito, de entendimento. Nos tornamos mais espirituais, nos tornamos mais próximos da aparência, do caráter, da vida de Cristo, né? Da mente de Cristo. Verso 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim também o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feito, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então os irmãos imaginam, ele não deu detalhes aqui. Ele vai falar também mais para frente, lá no capítulo 11, as tribulações, os perigos, ele fala de perigos de morte. Ele descreve ali, né? Perigos de morte. Ele fala do tempo que ele ficou no abismo, ele fala dos naufrágios, ele fala da picada de serpente, ele fala que ele foi apedrejado, quantas vezes ele foi açoitado. Por que se conta essas coisas? Porque, no fim das contas, ele vai contar da consolação. No fim das contas, ele está dizendo o quê? Eu passei por tudo isso, estou aqui de pé, estou aqui firme, estou aqui com a minha fé avivada, e isso é consolação para aqueles que estão em luta. Então, isso já aconteceu na minha vida, e eu tenho certeza que já aconteceu na vida dos irmãos, quando você está, às vezes, numa situação difícil, e você está ali, às vezes, até em murmuração, né? Eu estou falando da época que a gente não tinha Cristo, né? Você está ali desanimado, você está ali sem alegria de viver, às vezes até querendo morrer. Aí, de repente, você vê uma pessoa numa situação infinitamente pior do que a sua. Uma enfermidade, às vezes, grave, uma dor já de muitos e muitos anos que não tem cura. E você vê ali, aí você se constrange, fala assim, meu Deus, como que eu posso estar desse jeito? O meu problema não é nada. O meu problema não é nada perto desse problema. Então,
Isso é consolação. Você vê uma pessoa espiritual, uma pessoa fortalecida, e você olha e fala assim, meu Deus, eu preciso rever aqui os meus valores. Então, isso não pode me derrubar desse jeito. Não pode. Glória a Jesus. Então, essa palavra nos faz meditar na nossa vida. Porque nós temos Jesus. Jesus está no barco. Glória a Jesus. Então, ele fala, verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. E ele agradece depois por isso. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita. Então, naquela hora ali, eles olharam para as capacidades de cada um, não tinha mais o que fazer para que eles pudessem sair, eles não tinham saída. Desesperar da vida é perder a esperança de viver. Eles já não tinham mais esperança de viver. Eles já sabiam, daqui a gente só sai pro enterro, para a vala. Então, nos resta o quê? Acreditar em Deus. Colocaram a vida deles em oração, entregaram a vida deles para Jesus. Agradecendo, sem dúvida, não em murmuração. Sabendo, Senhor, creio no seu milagre. Creio que o Senhor é poderoso para fazer uma obra aqui e mudar tudo isso, toda essa condição. E não confiavam mais na capacidade deles. A única coisa que sobrou para eles foi um milagre. E aquele momento ali, eles estavam contando isso para os coríntios depois de terem sido libertos. Então o milagre veio, a libertação veio. E eles estavam contando. Então isso traz consolação. Isso traz para a igreja confiança, aumenta a fé dos irmãos. E essa palavra vem aumentar a nossa fé. Glória a Jesus. Né, irmãos? Glória a Jesus. Capítulo 4, irmãos, verso 8. Motivos de confiança e encorajamento é o título aqui do texto na minha Bíblia. Bendito é o nome de Jesus. Diz assim, no verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, esse período aqui era um período em que os cristãos eles corriam risco de morte todo o tempo para pregar o evangelho. Então, eles viviam grandes tribulações, angústias. Né? Então, ele fala, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E a coroa deles, a alegria deles era o quê? Alcançar o destino. Muitas vezes eu vou para Macedônia, eu vou para Corinto, eu vou para Éfeso, né? Eu vou para Jerusalém. O Espírito está me mostrando aqui que me esperam prisões, açoites, tribulações. E aí ele alcança, ele chega, aí ele fica feliz. Agora eu vou pregar, agora esse povo vai ouvir Jesus. Agora esse povo vai ficar mais perto de Cristo, vai ouvir da salvação. Era alegria, né? Glória a Jesus. Motivação deles. Irmãos, e que motivação que é essa? Irmãos, que motivação é essa? Que prêmio que ele receberia? Que os irmãos receberam pregando o evangelho. Paulo foi decapitado. Outros irmãos mortos de diversas formas diferentes. Então, os irmãos percebem a vida de Cristo nesses irmãos. Uma vida de entrega, uma vida de mortificação, onde os irmãos viviam para que outros tivessem vida. Glória a Jesus. E hoje, irmãos, nós vivemos uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, o diabo mudou as ferramentas dele e às vezes a gente não percebe. Parece que a nossa vida é fácil. E, na verdade, as nossas lutas são outras. As tentações que vêm sobre nós não são perigos de morte, muitas vezes. Para a maioria dos cristãos não é mais perigo de morte. Mas a morte está muito perto de nós. Por quê? Porque as seduções, os pratos do maligno. Hoje o cristão, ele é frágil. O cristão não é mais como naquela época. O cristão, ele enxerga no mundo um lugar que dá para ser muito feliz. Naquela época não era assim, irmãos. Naquela época não tinha muitos dos recursos que se tem hoje para ter um entretenimento, para ter dopamina. Eles não sabiam nem o que era dopamina, né? Então, hoje o cristão ele quer amar esse mundo. Hoje o cristão ele tem muitas facilidades. Ele tem muitas coisas ao seu dispor. E ele quer todas as coisas e quer Jesus também.
E aí a gente fica, às vezes, numa discussão do que pode, do que não pode. Isso pode, aquilo não pode. Isso é lícito, isso não é lícito. Mas ficar perto de Jesus mesmo, muitas vezes, não é a discussão. Buscar santificação, buscar entender mais a palavra, não está em discussão, muitas vezes. A gente quer, muitas vezes, descobrir até onde a gente pode ir. E nós devemos, irmãos, fazer como o Senhor Jesus falou: me segue, vem aqui, para de olhar para trás, para de procurar as coisas, vem. Se enriquece, se fortalece. Glória a Jesus. Nem sei onde que eu parei. Glória a Jesus. Aqui, verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, e por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, as que se não veem, são eternas. Glória a Jesus. Então, essa palavra, nesse contexto aqui, está fazendo com que essa igreja olhe a tribulação, o sofrimento dos irmãos, para conseguir levar a vida e a salvação para eles. E isso com o intento de trazer para eles consolo, né? Conforto. Por quê? Porque quando você vê uma situação muito difícil na vida de alguém e essa pessoa vencendo, superando aquilo, né? Aquilo é uma lição para você. Aquilo conforta você, aquilo te anima. Ele é um cristão verdadeiro, ele creu, ele permaneceu, ele perseverou, eu também vou conseguir. Eu também vou levantar minha cabeça, eu vou prosseguir, eu vou vencer. E ele chama tudo isso do quê? De leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. Vamos ler as leves e momentâneas tribulações do apóstolo Paulo, irmãos, no capítulo 11? Eu não ia ler esse texto não, mas vamos ler. Verso 17, irmãos, capítulo 11, 17. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se fôssemos fracos. Mas do que qualquer tenha ousadia, como insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Ou seja, eu vou falar como se eu conhecesse o apóstolo Paulo e estivesse falando dele. Eu ainda mais. Por que ele ainda mais era ministro de Cristo? Aí ele vai contar o que é ser ministro de Cristo. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos, trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, irmãos, eu posso contar uma história minha, não vou contar nenhuma, mas eu posso contar uma história minha de um dia que eu fui trabalhar, que eu, por alguma razão, passei o dia sem comer, que eu tive uma necessidade, que eu fiquei com sede um período. Eu posso contar alguma situação que eu vivi na minha vida, que eu passei por isso, por aquilo, ou por aquilo outro. O apóstolo Paulo passou tudo isso daqui, não foi para construir tenda, não foi para fazer trabalhos particulares e sustentar a sua própria casa. Ele fez tudo isso trabalhando pelo evangelho, sem busca de salário nenhum. Ele fez por Jesus. Ele fez pela igreja. Ele fez pelo amor que ele tinha pelos irmãos, pelo dom que Deus deu para ele. Glória a Jesus. E os irmãos veem ele
motivado, ele confiante, ele perseverando. E nós, muitas vezes, padecemos pelas nossas próprias causas, muitas vezes. E que não estou dizendo que não é justo, não. Eu não estou dizendo que é injusto você padecer para sustentar sua casa. Você padecer porque o seu filho padece uma enfermidade. Eu não estou dizendo isso. É justo, sem dúvida nenhuma, padecer por todas essas coisas. Mas é importante a gente aproveitar essa oportunidade de olhar para a nossa vida, né? Olhar para que nós possamos enxergar que nós podemos suportar, nós podemos perseverar, nós vamos vencer. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Então, no verso 28, né? Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Então, quando ele via alguém se desviando, quando ele via alguém querendo desistir, quando ele percebia uma igreja, um grupo de irmãos sendo massacrado, sendo perseguido, sendo de alguma maneira afligido, aquilo trazia aflição para ele. Por quê? Porque havia aquilo que o Senhor Jesus ensinou, o amor de família, o amor fraternal, amar como Jesus amou. O Senhor Jesus não chorou quando viu Israel, quando viu Jerusalém, né, daquela situação de incredulidade, e ele enxergou lá na frente o povo romano destruindo a cidade, destruindo o templo. E o Senhor Jesus chorou. Por quê? Porque o coração dele, o pensamento dele, não ficava nas coisas pessoais dele. Ele olhava para a igreja. Então, nós temos que entender que isso que o Senhor Jesus nos ensinou, amar como ele amou, é não olhar para nós mesmos, né? Mas a minha vida, a minha firmeza, a minha perseverança é vida, é firmeza, é esperança, é consolação para o meu irmão. Se eu falhar, se eu desanimar, se eu desistir, eu posso, sem dúvida nenhuma, trazer tristeza, abatimento, desânimo para os irmãos. Eu vou viver, eu vou perseverar, eu vou vencer. Eu vou caminhar com Jesus, eu não vou desanimar, eu não vou desistir. Eu vou brilhar, eu vou vencer essa batalha. Então, eu olho para os meus irmãos, eu olho para a igreja. É isso que a palavra nos ensina, né? E vamos finalizar lá em Tiago, irmãos. Capítulo 1, depois de Hebreus, verso 2. Capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, e é levada pelo vento, e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem, que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Olha que coisa, né? Ele começa falando uma coisa assim, é uma loucura, né? Não é alegria, é grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E aí ele vai falar que a paciência é uma obra perfeita, né? É uma perfeição. Quem tem paciência está mais próximo da perfeição. Depois ele vai falar de sabedoria. Olha, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque é um fato, irmãos, que quem sabe padecer, quem sabe no momento da aflição guardar a fé, não murmurar, refrear a língua. Depois ele vai falar de língua, ele vai falar de muita coisa, né? O que é isso, né? É sabedoria. É sabedoria. Então, é você saber lidar com as dificuldades da vida, colocando valor naquilo que verdadeiramente tem valor. E na hora da tribulação, não jogar tudo pro alto e deixar o coração tomar conta, né? Então ele fala no verso 8, o homem de ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? É de duplo ânimo, né? Um dia tá super animado, fervoroso, dando glória a Deus, cantando alto, cheio de sorriso, de abraço. E no outro dia, ninguém me ama, ninguém me quer. É isso, desanimado, abatido, né, se arrastando. Então ele é inconstante em todos os seus caminhos. O que é inconstante? Não é constante. O constante é, eu estou bem, eu estou caminhando. Eu não estou bem, eu continuo caminhando. Eu estou com saúde, estou caminhando. Eu estou ruim da saúde, mas eu continuo caminhando, perseverando. Glória a Jesus. Eu não paro. Verso 9, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento. Olha que interessante. O abatido se gloria na exaltação. E o rico no abatimento. O rico, o que ele quer dizer? Né? Alguém que tem abundância.
Aconteceu um revés, aconteceu um problema. Ele dá glória a Deus. E ele fala, isso aqui não vai me derrubar, isso aqui não é nada. Não preciso disso. Minha vida não está nisso. E aquele que é pobre, e aquele que está em necessidade, aquele que está em grande aflição. Vem um escape. Vem um momento de bonança, vem um momento de paz. Clareia o sol, a chuva para, as nuvens vão embora, é um momento de paz. Ele se alegra, ele fala assim, glória a Jesus. Deus me confortou, tô sendo exaltado, tô sendo fortalecido. Então, independente da condição, ele está sempre dando glória, está sempre com ação de graça. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, o cristão ele vai ser tentado. E o cristão verdadeiro vai suportar até o fim. Glória a Jesus. E ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Então sempre lembrando isso, né, irmãos? Que tudo que acontece nesse mundo e na sua vida de ruim, ou que parece ser ruim, não é que Deus colocou. Não é Deus te tentando. Olha, eu vou colocar ele aqui numa prova para ver se ele me ama mesmo. Porque o Senhor Jesus não se enganava com os homens e não confiava neles porque sabia o que estava no seu coração. Então Deus, ele sonda os corações dos homens. Ele não precisa tentar o homem. Ah, irmão, mas olha lá, está escrito lá em Deuteronômio que eu os enviei para o deserto para os tentar, para os fazer passar necessidade para ver o que estava no coração deles. Se eles me amavam, se eles guardavam os meus mandamentos ou não. E aí, Denis, e esse texto? O que você diz desse texto? Falou, você precisa ler o Evangelho. Que o Evangelho nos mostra, não é, que não era o Senhor. Porque ele não tenta ninguém. É o que o texto diz aqui. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Você crê em Jesus? Você crê, irmão? A irmã também crê em Jesus? Crê. O Senhor Jesus disse que a gente devia pregar o que ele ensinou. Será que Tiago está pregando o que ele ensinou? Será que foi Jesus que ensinou isso? Acho que foi, né? Jesus ensinou isso. Então, se eu creio em Jesus e ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta, logo, quem foi que tentou aquele povo no deserto? Não foi Deus. Ué, não é simples assim? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então Deus não está te tentando, viu, irmã? Viu, irmão? Não é Deus que está fazendo isso na sua vida, não. Isso é do mundo. Estamos sujeitos às mesmas tentações que o mundo. A diferença é que você tem palavra, você tem evangelho, você tem Espírito Santo, você tem promessa. Essa é a diferença. É o que te faz vencer. O evangelho, o poder de Deus para a salvação, o Espírito Santo operando na sua vida. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos agradecer, irmãos? Deus é bom, né? Jesus é maravilhoso, né, irmãos?